Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. Esse é um espaço onde nós falamos sobre mudança, transformação e crescimento a partir do seu poder de decisão. Sempre vou falar sobre temas e assuntos e também trazer convidados que tiveram a coragem de tomar as decisões que realmente mudaram o patamar de suas vidas. E no programa de hoje, no episódio de hoje, é um pouquinho diferente. Vai ser um episódio a pedido de muitas pessoas, onde nós vamos falar sobre os mitos e as verdades e desvendar os segredos também do tão falado treinamento Signa 1 Você no Comando. Aquele mesmo que as pessoas falam assim, isso não pode falar, aquilo não pode falar, e aqui nós vamos falar tudo. Buscamos perguntas na internet, no Instagram, para que realmente você entenda, vamos revelar tudo que pode ser dito. E para falar do Signa 1 Você no Comando, eu trouxe uma convidada especial, a Sara Maluf, que é responsável por toda a nossa área comercial da Signa Treinamentos. Ninguém melhor do que ela para responder talvez algumas perguntas e dúvidas dos clientes, afinal de contas, ela que está cara a cara no dia a dia com os clientes. Então, Sara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Opa, muitíssimo obrigada aí pelo convite. Vai ser uma honra aí participar e poder ajudar todos aí no mitos e verdades sobre o treinamento Signa 1. Mas, como eu fui convidada assim rapidamente, eu entendo também da minha expertise em falar sobre o assunto, mas vou quebrar alguns protocolos aqui agora. E quem vai ser o entrevistado vai ser você, Fernando Trevisan. Eu que vou te entrevistar. Vamos bater um papo aí sobre o treinamento. Pode me dar suas fichas aqui. Que isso? As minhas fichas não. Esse aqui é meu segredo. Não, pode me dar aqui. Eu que vou te entrevistar. Manda pra cá. Ó, isso aí não tava no script, hein? Não viu, tava. Dona Isabela? Vocês precisam me avisar um pouquinho antes disso daí. E aí, entrega ou não entrega? Entrega, ai, vamos meu Deus. lá. Ai, meu Deus. Ai, minha mão tá tremendo, tá tremendo. Manda pra cá, manda pra cá. Então, vamos lá. A gente vai... Deixa eu ver as perguntas que nós temos aqui. Perguntas bombásticas. Meu Deus. O que será que está por vir? Então vamos lá para a gente começar a falar sobre o nosso treinamento. Fê, explica aí para a gente qual a diferença do S1 para o LT, né? Que é o Leader Trainer aí para quem não conhece. Bora lá. Muito, muito legal. Pergunta importantíssima porque... Quem fez o treinamento no passado, há um tempo atrás, fala assim, eu fiz o LT, eu fiz o LT1, fiz o Leader Training, e as pessoas me perguntam, né, esse treinamento de vocês é aquele Leader Training? Então, vamos lá, já vamos desmistificar uma primeira dúvida, né? Esse treinamento chamado Leader Training, né, ele chegou aí no Brasil mais ou menos na década de 80, e era um nome muito popular, um nome muito utilizado para esse perfil de treinamento. O que aconteceu? Muitas pessoas começaram, outras empresas começaram a criar programas de treinamentos também, só que usando o mesmo nome. Então as pessoas confundiam esse nome, inclusive, a título de curiosidade, é um nome que não tem, a gente não tem a capacidade de fazer registro, né? Porque é um nome... se eu não me engano, de domínio público, né? Como Personal Trainer, Leader Training. Então, ninguém pode registrar o nome do treinamento. Então, várias empresas começaram a usar o mesmo nome para treinamentos diferentes ou um pouco parecidos e acabava fazendo uma confusão. Então, as grandes empresas no começo, né, que tinham dos japoneses também, que usavam a Leader Training, nós também usávamos, as grandes empresas começaram a usar os seus próprios nomes, até para diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, eu não lembro a data exatamente, se foi em 2007, 2008 ou 2009, e nós decidimos também identificar a nossa forma de fazer o treinamento, com a nossa metodologia, com o nosso posicionamento de mercado, como S1, porque vem do Signa, então o S1, e o nome Você no Comando, que é você retomar as rédeas da sua vida. Então, quem não dá mais para falar que qualquer pessoa fala, eu já fiz um tal de Leader Training, não dá mais. Tem que falar assim, em qual empresa, qual metodologia, qual o programa e processo, carga horária e assim por diante. Então, nós mudamos para nos personalizarmos no que a gente faz.
Ah, legal. Até pegando o gancho, Fê, ontem eu até recebi uma caixinha aqui no meu Instagram, quando as pessoas perguntam, né, de outras empresas, de outros nomes, até a pessoa perguntou, quando a pessoa fala pra mim do Tadashi, é o mesmo treinamento? Que eu respondo quando a pessoa me pergunta. E aí, o que a pessoa pode responder? O que a pessoa pode responder, né? Bom, o treinamento Leader Training, ou esse formato de treinamento que é conhecido no mundo inteiro, se você digitar aí no Google Landmark Forum Education, você vai ver uma formatação de treinamento muito similar, porque é um treinamento internacional. Ele é um protocolo dado no mundo inteiro. Os japoneses, né, entraram com ele no Brasil, e um dos precursores que trouxe isso de fora foi o Tadashi, que inclusive foi um dos meus mentores e um modelo eu usei muito como modelagem para minha própria criação e desenvolvimento. Então, eu participei de um treinamento em 1993, onde estavam presentes Tadashi, Arita, Lair e Yoshio, que eram os 4 primeiros que realizavam esse treinamento no Brasil. De lá para cá, eles foram se separando, as empresas foram crescendo e nós seguimos o nosso próprio caminho também. Então, é muito similar, sim. Então, alguns treinamentos, como se fala do Tadashi, do Arita e de outros treinamentos, eles são similares e respeitam o mesmo protocolo também. Então, é muito parecido, sim. Esse é muito parecido, sim. Só tem algumas nuances, né? É aquela coisa assim, pizza de mussarela é pizza de mussarela, né? O que muda de uma pizzaria para outra? Alguns segredinhos que você põe na massa, alguns segredinhos que você tem na hora de assar o forno. Então, nós temos a nossa forma e eles têm a deles também. Ah, legal. Eu escuto diariamente, né, essa pergunta, por isso que eu já aproveitei e quis te perguntar também. E, Fernando, para quem realmente é o treinamento? Para que tipo de público, pessoas que podem participar, que não podem? Conta aí pra gente. Nossa, vamos lá. Cara, essas perguntas são muito boas, porque é uma dúvida muito grande das pessoas. Muito tempo atrás, as pessoas acreditavam que o treinamento ele era para pessoas que estavam com problemas, dificuldades, sofrimentos, dores emocionais. É como se fosse uma clínica de tratamento. E é totalmente o oposto, né? Esse treinamento realmente não é recomendado para pessoas que estejam passando por qualquer tipo de distúrbio ou uma depressão diagnosticada e profunda sendo medicado, casos de esquizofrenia, casos de burnout profundo. Então, pelo contrário, o que a gente entende? O treinamento ele é feito para pessoas funcionais. O que é isso? Pessoas que estão funcionando bem. Aquela pessoa que tem o seu trabalho, tem a sua rotina, o seu dia a dia, mas ela sabe que ela pode mais, ela sabe o que ela quer mais. Quando muitas vezes alguém fala, olha, fulano está com essa disfunção emocional, nós temos a nossa equipe de psicologia também, que pode dar um suporte. Então já aconteceu alguns cases. Um dos cases a gente realmente, não só uma vez ou duas, né, depois que nós entendemos esse conceito, nós realmente falamos, olha, não, o treinamento não é a melhor para a pessoa neste momento. Ela passou pelos nossos terapeutas, passou pela psicóloga, 3, 4, 5 sessões, fez alguns ajustes e foi para o treinamento. Então, o treinamento é para pessoas funcionais que buscam melhoria, fazer mais e melhor aquilo que você já faz bem. Não são empresários, líderes, profissionais liberais. E tem um conceito interessante, Sara, que é assim, as pessoas que começaram a falar, né? Algumas pessoas precisam, outras merecem, né? Quem precisa, quem se sente estagnado, quem sente que vem fazendo, mas está patinando, está no mesmo lugar. Aquela pessoa que olha ao seu redor e ela vê que a vida está boa, as coisas estão bem, mas falta alguma coisa arder dentro do coração dela. Aquelas pessoas que sabem que dentro delas elas têm um potencial enorme de realizar, mas ela dá um passo para frente, ela dá um passo para trás. Ela dá um passo para frente, ela dá um passo para trás. Essas pessoas realmente explodem dentro de todo o nosso processo. Então lembre-se, o processo não é terapêutico, mas ele se torna terapêutico para muitos dos contextos, para as pessoas também. Tá legal? É, muito bom. E um dos pontos que eu escuto bastante também nos atendimentos, quando eu converso com as pessoas por ligação, mensagem, as pessoas elas têm um medo
um receio de participar do treinamento, né? Por mais que os padrinhos, as pessoas indicam o treinamento, tem toda a nossa equipe, toda essa vontade aí de explicar. E como que você explica esse medo das pessoas participarem do treinamento? É algo que eu escuto diariamente, principal, o medo aí da galera de vivenciar o treinamento. Bom, medo. Existe o medo, tem o consciente e o inconsciente, né? As pessoas têm medo do que é novo e do que é desconhecido. Então, o que é incerto e a incerteza. E muitas vezes essa incerteza vem delas não saberem o que vai acontecer no treinamento, no sentido como vão ser as dinâmicas, o que eu vou trabalhar lá dentro. Por quê? Porque o treinamento tem esse fator surpresa que é muito rico e importante para que você viva a dinâmica. E tem um medo inconsciente. O que é o medo inconsciente? Nossa mente inconsciente, ela é sábia. Ela sabe que se nós entendermos alguns pontos da nossa própria história de vida, se nós tivermos um pouquinho mais de clareza sobre algumas limitações que eu tenho no presente, eu vou precisar fazer mudanças. E por mais que eu esteja num lugar que não estou satisfeito, não é lá que eu gostaria, eu também tenho medo de sair desse lugar. E o treinamento, às vezes, é algo que vai escancarar e dizer o seguinte: agora é com você. Agora você não tem mais desculpas para continuar nesse lugar. Então, esse medo é uma autoproteção do que vai acontecer dentro do próprio treinamento e também de realmente não saber o que vai acontecer lá dentro. Entendi. E o do não saber, né? Às vezes eu até comento com as pessoas quando elas me perguntam, não é algo palpável, né? De se explicar, de pegar, de visualizar. As pessoas, elas vão participando aí baseado no que as pessoas comentam, no que a gente explica. Legal. Deixa eu só fazer, desculpa interromper, claro, um comentário rápido. Vamos lá. Eu lembrei de um negócio importante antes de você seguir, que talvez você que está ouvindo esse podcast tenha sido convidado por alguém, um amigo seu, um familiar, alguém da sua confiança, falou: eu quero muito que você faça, e a pessoa falou assim: tá, você perguntou, e como que é esse curso? Ela falou assim: eu não posso falar. Nossa, verdade, então, verdade. Guarde essa frase, se ele disse eu não posso falar, o não posso falar não é que é proibido falar, não, é que falar o que é óbvio, os mecanismos das dinâmicas não faz sentido nenhum. Eu explico o treinamento como mais ou menos o sabor da água. Qualquer pessoa pode beber água. Agora, como que a pessoa explica qual é o sabor da água? Isso depende do tamanho da sede que cada um está passando, do momento que cada um. Por isso que o treinamento ele é específico para cada pessoa. Depois do treinamento, nós colhemos os depoimentos das pessoas no encontro pós-treinamento e a gente escuta lá 40 percepções totalmente diferentes do mesmo treinamento. Então, tudo e qualquer coisa que essa pessoa fale para você, ela está falando de uma experiência que é baseada na própria história de vida dela. Então, o não poder falar é que é difícil de falar e algumas dinâmicas e alguns mecanismos, se ele te contar o mecanismo da dinâmica, ele vai estragar o final do filme, o final da história para você também. Mas qualquer dúvida, a Sara tá aqui, liga para ela que ela fala, ela te explica por uma percepção mais profissional e técnica do processo também. Mas confie no seu padrinho, se você confia nele, se você vê que ele colhe bons resultados na vida, simplesmente, como diz a Kel, tá usando muito essa hashtag, né? Hashtag só vai. É exatamente isso. Inclusive, ontem conversei rapidamente com uma pessoa e ela falou exatamente isso. Minha madrinha não falou nada, só falou pra eu ir. Aí eu fiz exatamente esse comentário. Você confia nela? Confio. Então vai. E claro que eu expliquei depois toda a dinâmica aí do treinamento e ela vai participar agora aí no próximo mês. E um outro ponto que eu escuto bastante também, Fernando, além do não poder falar, do medo, isso é uma seita, isso é uma lavagem cerebral, meu padrinho só fica falando pra eu ir, o que vocês fizeram com ele? O que você acha quando as pessoas comentam que isso é uma seita, que é uma lavagem cerebral? Olha só, Sara, é interessante, né? No passado lá, sei lá, 15 anos atrás, eu até tentava dizer o contrário. Não é uma seita, não é uma lavagem cerebral, mas eu entendi que eles estão certos. É uma seita, né? É uma seita do bem. É uma seita de pessoas lógicas, racionais, inteligentes, que entenderam o poder de se autoconhecer. Então, é uma seita que prega a família, é uma seita que prega o amor, é uma seita que prega o perdão, é uma seita que prega o
crescimento através do meu próprio esforço, do meu autoentendimento, das minhas próprias metas. É uma seita que se chama de família, onde todos se ajudam. E se fosse dar um nome para essa seita, por isso que as pessoas chamam, eu sou da família Signa, eu faço parte dessa família. Então, é um lugar aonde, apesar de ter essa brincadeira da seita, não tem nenhum seguidor radical. Vocês vão ver que os grandes integrantes da família são empresários como você, são pessoas que têm as suas próprias religiões, são pessoas que têm família, que crescem, são pessoas que passaram a vida dando cabeçada para aprender algumas coisas e entenderam que existe um caminho mais curto. Essa é a nossa seita. E a lavagem cerebral, já emendando, esse treinamento, eles fazem lavagem cerebral. Sim. Nós limpamos mágoas, rancores, ressentimentos, medos, inseguranças, pontos, lavamos aí da sua linha do tempo aqueles pontos e fatos que foram muito marcantes na sua história, que você não teve uma habilidade e capacidade de dar um significado no passado, mas eles continuam ditando regras na sua vida hoje, no presente. Então, seja muito bem-vindo, né, à nossa família, porque agora os treinamentos, os encerramentos, as nossas reuniões, elas estão abertas aos amigos e familiares que não participaram do treinamento também. Afinal, um dos nossos fortes valores é a família. Muito bem. Até pegando um pouco o gancho, quando a gente comenta de padrinhos e madrinhas, conta pra gente da onde surgiu este nome, se realmente as pessoas precisam levar, buscar, até emendando, né? Tem padrinhos que fazem alguns tipos de brincadeira, que não, além de não comentar muito do treinamento, brincam com as pessoas que estão indicando. É algo também que eu escuto diariamente. Mas ele precisa levar? Por que tem padrinho? Como que eu preencho aqui na ficha de inscrição? Alguma dúvidas aí das pessoas também, então conta aí pra gente. Legal, vamos fazer só uma descontração, momento... Põe a vinheta. Momento descontração. Conta aí, o que você já ouviu de brincadeira de padrinho, por exemplo? Olha, eu já ouvi o treinando me perguntando se ele tem que levar vestido de festa, se tem que levar vara de pescar, pra ele levar traje de piscina, sunga, biquíni. Eu já ouvi se a pessoa ela vai ser enterrada numa lama, dentro de um caixão. Isso eu também já ouvi. Que mais? Além das brincadeiras de levar notebook, livro, que dá tempo pra descansar, que dá tempo pra descontrair. Os mais bizarros que eu ouvi foram esses. Então, tá bom. Bom, eu vou contar só um padrão, guarda-chuva. Do guarda-chuva, mas eles fazem uma brincadeira, eles dizem assim pro afilhado, quando o Trevisão, o Fernando fala a palavra tal, você abre o guarda-chuva. É uma brincadeira, parece engraçada, mas não. Eu vi também uma pessoa que levou uma sela pra andar a cavalo. Então, nossa, ela imaginou que teriam cavalos lá. E um cara que levou um jet ski, porque falaram pra ele que tinha um lago e dentro do lago ele poderia andar de jet ski. Poderia contar várias histórias interessantes. Mas vamos lá. Primeiro, a nomenclatura padrinho ou madrinha. Não fomos nós que criamos, tá bom? Isso nasceu dos próprios grupos. Por quê? As pessoas, elas iam acompanhar o treinando. Então é um amigo, um familiar, eles começaram a falar assim, eu vou apadrinhar fulano, eu vou amadrinhar fulano, e o nome foi ficando. Então, o que é um padrinho ou uma madrinha? É uma pessoa que te indicou para o treinamento, te convidou para fazer o treinamento, e é fundamental o papel dos padrinhos e das madrinhas, porque eles levam. Por isso que você que não fez ainda não entende, a pessoa fala assim, por que eu não posso ir de carro? Por que ele quer me levar? Porque o papel do padrinho é cuidar, é servir, é te acompanhar, e ele tem uma função muito importante que você vai entender lá no treinamento, tanto na sexta, no domingo, você vai entender que esse padrinho ele tem uma função maior do que somente indicar você para o treinamento. Então, é isso daí. Eu até gosto de complementar quando as pessoas me perguntam, o padrinho e a madrinha, só deles voltarem para o treinamento, eles relembram do treinamento deles, eles revê a equipe, revê o pessoal, mata toda a saudade, então tem todo um movimento, sim, que as pessoas que indicam acabam fazendo. Até pegando o gancho das brincadeiras, me perguntaram nas caixinhas também se dá tempo de ir na piscina. Tá. Aí uma vez eu vi um treinando indo no intervalo lá do almoço, mas a gente sabe que o treinamento ele é bem corrido, bem impactante, né? Vamos desmistificar algumas coisas. Até você me perguntou o início das brincadeiras. Por que começaram essas
essas pegadinhas, leva roupa, leva biquíni. Porque algumas pessoas, olha só que interessante, bem lá no passado, as pessoas falavam do treinamento, que ele era um treinamento intenso, de longa duração, que não dava tempo de fazer nada, e as pessoas falavam, então eu não quero ir. Aí, para ajudar a convencer, eles começaram a colocar umas historinhas. Não, mas aproveita para descansar, leva um biquíni, vai ter piscina. Começaram essas pequenas brincadeiras, aí a pessoa ia lá, ela falava assim, poxa, não deu tempo. Tu quer saber? Quando eu indicar alguém, eu vou fazer uma pegadinha também. E eles acharam engraçado tudo isso, né? Mas nós, oficialmente, quando você recebe a documentação da empresa, você vai ver que nós não pedimos tudo isso. Por isso, não dá tempo. Ah, mas um treinando entrou na piscina? Claro, os tempos são curtos, tem um horário de almoço, tem o horário do descanso, só que os tempos são bem curtos, porque eles fazem parte da dinâmica e o desenho do processo também. Se você decidir abrir mão de jantar e resolver pegar a sua piscina, você vai ter lá 20 minutos para tomar um banho de piscina, mas essa não é a intenção e nós não recomendamos. O treinamento realmente é um treinamento de imersão, onde você vai estar com você e quanto mais você estiver imerso aí no seu mundo, mais resultados você leva do processo também. Muito bem, tá até essa pergunta aqui na sua ficha, e eu também recebi ontem nas caixinhas em relação a ficar sem dormir durante o treinamento. Isso é um mito? É uma verdade? As pessoas perguntam porque falam, fulano chegou cansado, ciclano falou que fica sem dormir, que não dá tempo. Olha só, precisa entender o que é ficar sem dormir, né? Porque muitas pessoas, e a maioria delas que falam assim, será que eu vou dormir, não vou dormir? São pessoas que eu sei que tanto por lazer, já passaram 3 noites aí mal dormidas, festas, carnaval, viagem, ou por trabalho, pessoas que viram a noite aí trabalhando até 2 da manhã, depois tem que acordar às 7, ou ainda pessoas que deitam na cama às 10 horas da noite e ficam rolando, não conseguem dormir até às 7 da manhã porque tá cheio de coisas na cabeça. Então, a carga horária ela é bem intensa. Claro, você está no quarto, você tem o espaço, você tem o horário para você dormir e descansar, e ele é curto e ele faz parte do processo. Mas isso é de sexta para sábado e sábado para domingo. Isso não tem peso nenhum dentro do processo pelo ganho que você vai dar. Então, isso tem um propósito para o treinamento, mas você vai ficar hospedado num quarto, vai ter seu espaço lá para você, tem a sua cama, tem o seu chuveiro. Agora, intenso, sim. Então não leve notebook para trabalhar, não leve roupas de lazer, vá para se dedicar ao processo. E esqueça esse tal de relógio, né? Entra lá na sexta-feira e simplesmente deixa fluir para no domingo à noite você colher os melhores frutos que você pode. E quando as pessoas elas comentam da pressão que é o treinamento, né? A gente já comentou aí do impacto, agora você respondeu da parte aí do dormir. Como que você explica essa pressão que as pessoas elas falam sobre o treinamento? Sim, na verdade o treinamento é só um treinamento, eles são dinâmicas metafóricas que representam situações da nossa vida. E na nossa vida, as grandes decisões que nós temos que tomar sobre nós mesmos, sobre o meu futuro, sobre pessoas ao meu redor, são decisões em momentos de pressão. Então, no exercício, são criadas situações onde você, sob alguma pressão, são pressões psicológicas, não tem nenhum desafio físico, onde tem que pular, entrar na lama, subir em paredões, nada disso. É um processo interno na sala para que você entenda como lidar sob pressão. E essa uma das grandes respostas que a gente tem dos nossos clientes pós o treinamento. Falou, Fernando, a hora que eu me entendi como eu posso lidar e tomar decisões sobre pressão, aqui fora as coisas estão muito mais fáceis. Porque é assim, pessoal, o mundo, existe 2 tipos de mundo. Tem o mundo externo e tem o mundo interno. O mundo externo você não controla e ele vai te pressionar. É pressão do tempo, é pressão de decisão, é pressão que envolve finanças, é pressão que envolve relacionamentos. Isso é o que acontece no nosso mundo externo. Lá você vai aprender a controlar o que acontece no seu mundo interno quando toda essa pressão estiver acontecendo. Então lembre-se, se a dinâmica põe pressão, ela é só o mundo externo. A gente vai querer entender e te levar até um autoconhecimento de o que acontece no seu mundo interno quando você vive todo esse momento de pressão. Entendi. E, Fernando, para você contribuir, né,
com todos nós, uma das perguntas que eu escuto bastante, se o treinamento ele é religioso, se na parte das dinâmicas volta para outras vidas, se tem regressão, como que você explica aí pra gente? Vocês estão com tempo? Vai. Você juntou várias perguntas em uma só, eu vou dividir, vai, tá? divide aí, porque eu lembrei que é o que as pessoas me perguntam. Legal. Também. Vamos falar, eu vou dividir em duas partes, que assim, vale a pena, porque é um pouquinho falar sobre a religião, depois falar sobre exercícios de regressão de memória, tá bom? Então, o treinamento, ele não tem nenhum cunho religioso, ele é 100% técnico, embasado em teorias da psicologia, teorias de ferramentas de coaching, psicologia positiva, filosofia e muito sobre Napoleon Hill também embasado na literatura da Lei do Triunfo. Dentro do processo, nós trabalhamos 5 saúdes fundamentais segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a saúde física, e a segunda saúde, ela fala da espiritual e intelectual. Então, em alguns momentos, nós vamos falar da sua conexão com o seu Deus. A grande maioria tem o seu próprio Deus, tem aqueles que não acreditam em um Deus, mas acreditam no universo. Então eu gosto de usar, quando a gente fala quando a gente toca na palavra Deus, eu queria dizer que é algo sem fronteiras. Não existe uma religião. Todas as religiões são bem-vindas. Você não acredita num Deus, mas acredita na sua própria força interior, acredita numa força do universo, acredita na natureza, você é muito bem-vindo ao nosso processo também. Então sim, às vezes a gente fala Deus é bom, muito obrigado, graças a Deus, mas sem nenhuma conotação religiosa. Agora, o tópico sobre regressão, tá bom? Vamos entender, as pessoas leigas, elas não entendem tecnicamente o que é regressão. Eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês. Existem três formas e agora você vai ficar bom em regressão, porque existem 3 formas de regressão. Existe a regressão, a brincadeira que eu faço é assim, quando alguém te perguntar, é assim, o que é esse negócio de regressão? Você vai falar para a pessoa qual dos 3 tipos você quer que eu te explique. Aí você vai ficar metido agora para falar sobre regressão. Tem um tipo de regressão que é a regressão cotidiana. O que é regressão cotidiana? É aquela quando você está no carro, no trânsito, no seu trabalho, alguém passa na sua frente e faz assim, ei, fulano, onde você tá? Você, estava pensando numa coisa. O que é isso? É quando naturalmente a sua mente, ela volta a lembrar ou pensar de uma situação passada. E a gente não tem muito controle sobre isso. Quantas vezes você se pega na frente de uma televisão, o programa está passando, você não está ouvindo nem vendo, porque o seu foco de atenção ele está regredido. Você está lembrando de algo que aconteceu inconscientemente. Tem o segundo tipo de regressão, que é a regressão específica. Então, e nós trabalhamos muito isso lá no treinamento, que é através de exercícios e de meditações, é contribuir para que você relembre de algo que já aconteceu na sua história. É algo que você já viveu, que está aí gravado na sua infância, na sua juventude. Alguns estão mais conscientes, outros mais inconscientes, mas nada mais é do que voltar o filme da sua própria história de vida e rever agora de forma dissociada, quer dizer, de fora, eu ver um fato que eu vivi um dia. Então, isso é uma regressão específica, dirigida. Para quê? Para que a gente entenda quais são aqueles pontos ou aqueles fatos que nem você imaginava que você viveu, que ainda hoje, no presente, ditam regras no seu comportamento e nas suas decisões. Então, nós fazemos um trabalho que é chamado de ressignificação, né? Você volta lá num fato que foi gravado na memória da sua criança, que te deixou com medo, te deixou inseguro, te deixou magoado, te deixou rancoroso, são uma ferida psicológica. E agora, hoje, com os olhos do adulto, nós olhamos aquilo de forma dissociada e lógica e entendemos o quanto aquilo está ditando essa regra. E existe o terceiro tipo de regressão, que é a inespecífica, que são alguns exercícios que nós fazemos também, através de técnicas de respiração, aonde te ajuda a encontrar alguns fatos ou pontos na sua linha do tempo de vida que nem você sabe onde estão, nem nós sabemos, não dá para dirigir. São pequenas coisas que aconteceram, que geraram crenças limitantes sobre sucesso, sobre amor, relacionamento, casamento, dinheiro. Então, às vezes, conscientemente, eu busco alguma coisa, eu sei o que tenho que fazer, eu faço o que tenho que fazer. Quando as coisas começam a ir bem, eu volto e vou mal. Quando as coisas começam a ir bem, eu volto e vou mal. Por quê? Porque tem uma causa raiz. O que é a causa raiz?
Um dia, em algum lugar, por alguma razão, você deu significado a algo lá. Dinheiro, sucesso, amor. Quando eu começo a ganhar dinheiro, sucesso, ou ter amor na vida, aquela causa raiz pode estar querendo me levar de volta lá. O que é a causa raiz? É o significado que você deu. Se dinheiro for sofrimento, se dinheiro for traição, se relacionamento é dor, você vai querer evitar isso no presente. Então, é uma briga do seu consciente e do seu inconsciente. E esses métodos, é uma metodologia, vocês podem pesquisar, ela facilita esse processo de mudança. Então, são 3 tipos de regressão de memória. Não tem nada de outras vidas, não tem essa coisa de virar nenezinho, sair, nada disso, tá bom? Até uma vez eu ouvi uma pessoa falando, é aquela regressão que come uma cebola, tá achando que é uma maçã, aí explica. É muito bom a sua explicação e os seus exemplos aí também. Até para desmistificar, né? Essa coisa do cara hipnose, come cebola, isso é técnica de palco, de show, né? Nós trabalhamos seriamente com técnicas de hipnose ericksoniana e técnicas da hipnose clássica também, que é reconhecido pela área comportamental e pela psicologia também, tá bom? Legal. Aí tem algumas dúvidas em relação aos participantes e às pessoas que vivenciam um treinamento. Uma delas é, tudo bem participar pessoas conhecidas numa mesma turma do treinamento? Muito bem, mais uma lenda e um mito que foi criado com o tempo, né? Porque a pessoa ela viveu algumas coisas, ela pensa assim, ai meu Deus, eu não queria que tivesse outra pessoa aqui comigo, né? Mas é uma percepção só dela. Porque primeira coisa que é importante vocês entenderem, o treinamento não tem nenhuma exposição. Você não tem que expor um fato da sua vida, não tem que contar uma história sua, se você não desejar dentro dos exercícios. Você pode entrar no treinamento calado, assistir ele inteirinho e ir embora calado. Então você não precisa se expor no treinamento. Mas algumas pessoas, elas acreditam que por elas, eu quero ficar mais à vontade. Da nossa parte da empresa, nós temos sim pessoas da mesma empresa que participam juntos, da mesma equipe de trabalho. Nós temos irmãos que participam juntos, primos, pessoas da mesma família. Nós temos só 2 recomendações importantes, tá bom? A primeira delas nós não permitimos, a única coisa que nós não permitimos é que participe pais e filhos, o pai ou a mãe e o filho no mesmo grupo. Por quê? Um dos pontos que nós vamos trabalhar lá foi quais foram as influências conscientes ou inconscientes que os nossos pais tiveram na nossa vida. Então, as minhas próprias crenças limitantes, muitas das minhas dores, elas são questões da minha infância que se relacionam com os meus pais. Então, não é interessante estarem no mesmo grupo, mas nós recomendamos fortemente que assim que o pai faça o treinamento, que a esposa e a mãe também façam e que os seus filhos façam também. Vocês vão ver lá nos encerramentos e nos nossos grupos que as famílias já fizeram treinamento. Marido e mulher, namorado, pode fazer junto? Nós não proibimos, mas a Sara mesma, que faz muito esse trabalho, explica, reexplica que, chegando lá, serão separados um do outro, trabalharão em grupos diferentes, dormirão em quartos separados e nós vamos vigiar aí para que evite o contato. Porque é muito bom você estar só com você. Então, muitas vezes também pode acontecer de o marido estar mais preocupado com o que a esposa está vivendo do que ele viver o próprio treinamento dele. É essa autoproteção que um tem pelo outro. Então, recomendamos que façam um, depois façam outro. É uma recomendação. Até pegando o gancho de pais e filhos que não participam do treinamento, mulher grávida também não participa. Boa, Sara. Teve até uma pessoa grávida que queria participar. Eu falei, que bom que você me trouxe essa informação importantíssima. Eu expliquei para ela todo o propósito de não participar. Aí faz um complemento você também. Tá, muito bem. Já lá no passado participaram muitas grávidas, mas nós fomos entendendo nesses últimos mais de 20 anos. O treinamento não tem risco físico nenhum, como eu disse a vocês. Emocional também. E se você olhar o treinamento, não tem nada que possa prejudicar uma gestação. Mas como nós primamos muito pelo cuidado
físico com as pessoas, pela saúde, nós primamos pela saúde física, pelo cuidado com as pessoas também. Então, para evitar qualquer tipo de risco, nós preferimos que ela não participe, tá bom? Tá. Até aproveitando, antes de eu vir para cá, tava conversando com um pai que tem uma filha adolescente de 14 anos. Até comentei, a gente abriu uma turma ano passado para os adolescentes, então tem uma idade mínima, por que os adolescentes não participam? A gente está fazendo esse trabalho aí específico. Legal, muito bem. Uma das coisas importantes é assim, nós não permitimos, primeiro, que menores de idade participem sem a participação dos pais, isso já é um ponto. E por quê? Muitos pais dizem o seguinte, olha, eu quero mandar meu filho lá porque ele tá me dando muito trabalho, ele tá com essas dificuldades. Só que esse pai que não fez o treinamento, ele não entende que quem tem que mudar na sua postura e posicionamento não é o jovem, é o próprio pai e a mãe. A postura do pai e da mãe são importantes. Então não adianta o jovem ir lá, entender algumas questões e voltar para o mesmo ambiente que ele vivia e o pai e a mãe continuarem tendo as mesmas posturas sem o entendimento do que ele aprendeu lá. O conflito aumenta. Então por isso que, primeiro, para participar menores de idade, é uma exigência que ou o pai ou a mãe ou o tutor responsável, né, que pode ser um avô, tenha participado do treinamento, para que quando aquele jovem retorne, eles saibam como lidar melhor com aquilo. E temos muitos pedidos de jovens, eu queria mandar meu filho é menor de idade, então nós deixamos aí meio que já uma rotina de nós pegarmos as férias de julho e no treinamento específico de julho, que é férias dos jovens, nós permitimos que jovens entrem no grupo normal. É um grupo normal com pessoas de empresas, adultos, mas nós colocamos os jovens no meio deles, até para eles terem essa interação com outros jovens também. O meu filho, acho que é um grande exemplo, né? Meu filho participou do Signa 1 com 14, participou do Gaivota com 15 e hoje é aluno da Academia de Excelência. Não só o meu filho, como alguns filhos também. Então, se você, primeiro, tem um filho que você gostaria de mandar e não fez o treinamento, você vai ter que participar primeiro, ou o pai ou a mãe. Se você tem, então no mês de julho você já tem essa expectativa aí, e nós sempre facilitamos também para os papais, facilitamos com sempre uma promoção especial, né, Sara? Uma forma de ajudá-los a mandar os jovens. Sim, com certeza. Como é que foi para você, Fernando, ser entrevistado? Eu acabei aqui com as suas perguntas que você ia fazer para mim. Você tem alguma pergunta que você queira fazer para mim? Porque a entrevistada era eu, né? E eu acabei te entrevistando. Eu quero sim, Sara. Não tem. Devolve minhas fichas, por favor. Tá, suas fichas, Fernando. Eu tenho um apego com as minhas fichinhas. Já te devolvi. Não, é improviso total mesmo. Eu queria saber qual que é a sua sensação, tá bom? De fazer uma ligação, encontrar uma pessoa resistente ao treinamento. Às vezes ela fica brava com você, você insiste, persiste, os padrinhos já estão insistindo muito, e você vai lá, faz o seu trabalho, vê ela passando no processo e depois encontra ela depois e ouve coisas maravilhosas. Qual que é a sua sensação? Olha, Fernando, eu tô na Signa há 5 anos. Pra mim, quando eu faço todo esse movimento de ligação, de explicar, realmente, tem pessoas que estão resistentes, eu insisto, eu explico. É uma sensação de, eu digo, alívio, de missão cumprida. E eu passo o final de semana lá também, então eu vejo toda essa construção. Então eu lembro do momento da ligação, eu lembro como a pessoa chegou na sexta, como ela passa o final de semana lá com a gente, e no domingo ela vem me dar um abraço e fala obrigada. Até teve um case que aconteceu em uma das dinâmicas, a pessoa ela pediu para eu justificar para ela o porquê da carga horária do treinamento. Aí eu respondi assim para ele, eu também já estive nesse mesmo lugar, você vai entender toda a nossa programação. No domingo, ele veio e fez exatamente isso, me deu um abraço, pediu desculpa e já veio, já participou de outros treinamentos. Então, para mim é gratificante demais, eu tenho amor por isso. Cada vez menos as pessoas estão falando ao telefone, mas eu insisto, até para ter essa proximidade, essa explicação do treinamento. Então, para mim, é uma sensação de missão cumprida. Falando em missão cumprida, agora é o desafio maior, hein? Se você pudesse justificar em, sei lá, uma frase, né? A sua missão dentro da Signa. Como que você sente a sua missão dentro da Signa?
A minha missão é proporcionar essa mudança e essa vivência para as pessoas, porque eu acredito muito. Eu já entrei na Signa, eu já era gaivota e eu frequentava todos os eventos, então eu acredito fortemente, 100% aí dos nossos treinamentos. Então a minha missão é eu passar toda essa credibilidade, essa confiança para as pessoas, ela confiar no padrinho, confiar na minha explicação, confiar em toda a nossa metodologia e ir lá participar. Então, para mim, isso é inenarrável. É muito bonito, né? Eu estava num evento de networking, onde cada um pode se apresentar e falar um pouco do que faz. E nesse evento específico, em vez de cada um se apresentar e falar tecnicamente o seu trabalho, cada um teve um espaço para contar um case de sucesso, né? Então, eu vou dividir um aqui, depois eu quero que você vai pensando em um case de sucesso. Mas você imagina um homem que, através do seu trabalho duro, começou um trabalho numa garagem, com a ajuda da sua esposa. Era uma pequena empresa que construía peças numa pequena garagem. Eu lembro do filho nos exercícios lá de regressão, lembrando o filho desse casal, que também lembrava que comia muita polenta porque não tinha nem comida na mesa. E essa família foi crescendo e essa empresa foi crescendo, eles foram contratando colaboradores e depois de alguns anos não era mais uma garagem, era uma empresa que tinha seus 30 colaboradores, mas o marido e a esposa mal se falavam. Os filhos tinham conflitos gigantes com a mãe, a nora, a avó não podia ver os netos e todos trabalhavam juntos. Os colaboradores tinham um perfil quase que tratados como filhos e o filho como colaborador era uma bagunça enorme. A empresa tinha um bom produto, uma boa peça, mas eu lembro desse empresário falando assim, acho que eu vou jogar tudo fora porque eu não aguento mais, minha família tá se acabando, eu ganho dinheiro, mas isso já não importa mais, eu só tenho problema na empresa. E quando ele foi para desistir, ele falou, faz seu treinamento, dá essa chance, dá essa oportunidade de passar um final de semana. E ele foi lá e fez isso. E ele passou esse final de semana, voltou para casa, teve muita dificuldade em convencer a família a ir, porque ele era uma pessoa difícil e as pessoas não queriam ir, mas aos poucos o filho mais velho foi, depois a mãe foi, depois o mais novo, depois eles começaram a mandar suas lideranças. Resumo da história. Essa empresa de 30 colaboradores, me parece que quando ela foi vendida para um grupo estrangeiro, ela foi vendida com mais de 180 colaboradores, com faturamento enorme. E isso não é o grande lance. O grande lance é que eles triplicaram o tamanho, triplicaram o faturamento. Quando nós íamos fazer a visita na empresa, o clima interno da empresa era maravilhoso. Era uma grande família conectada, engajada. Mas a maior cena para mim foi um dia quando eu estava num restaurante aqui da cidade de Indaiatuba e eu olhei numa mesona do restaurante, estavam os pais, os filhos, as noras, os netos, numa grande harmonia. E recentemente eles estiveram lá no nosso evento levando mais uma pessoa e foi lindo de ver aquela família toda reunida. Então eu acho que a nossa missão, né? Eu acho que é resgatar vidas, não é fazer você ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso. Isso vai ser uma grande consequência de um equilíbrio do seu autocuidado, de um equilíbrio da sua conexão com algo maior, de um equilíbrio na sua própria família, que é a sua estrutura, né? Desde os seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos. E um bom planejamento, sim, profissional e financeiro. Porque dinheiro é a quinta saúde, né? O dinheiro, ele não traz a felicidade, mas ele traz muito conforto, poder de escolha para você proporcionar para essas pessoas que você mais ama uma qualidade de vida melhor, oportunidades melhores na vida. Por isso, confie no processo, confia na gente. Se você chegar lá no domingo e falar assim, isso aqui não serve para mim, isso aqui foi uma porcaria, tá aqui. Eu reembolso o valor que você investiu no seu treinamento e ficamos amigos, se assim você desejar também. É isso aí. Mais alguma colocação, Sara? Não, nenhuma, Fernando. A gente poderia contar mais cases. Depois, em outro momento, você me convida de novo e eu conto conto vários cases. Acho que pode ser.
Porque, olha, eu tenho alguns cases, assim, que são bem marcantes, então... Hashtag me convida de novo, hein? Hashtag eu poderia convidar a Sara também para falar de um case, né? A Sara foi uma pessoa que participou do treinamento como treinanda e simplesmente se apaixonou. Inclusive, a grande parte das pessoas que trabalham conosco na equipe hoje são apaixonados, né? São ex-clientes que se apaixonaram pelo nosso projeto. E a Sara foi galgando Signa 1, Gaivota, conseguiu uma vaguinha lá dentro da Signa, um crescimento exponencial, comportamento, habilidades e capacidades, desenvolvimento pessoal, ao ponto aí de sair de uma menina que entrou lá como uma auxiliar e hoje faz a gestão, gerencia uma área que é um dos corações do nosso negócio, que é a área comercial também. Então vou deixar aqui um espaço para você deixar para a galera aí seu agradecimento, suas últimas palavras, por favor. Muitíssimo obrigada, Fernando, pelo convite, em nome da Signa. Eu fico até emocionada de lembrar realmente toda essa minha trajetória. E eu brinco das minhas 16 tatuagens, acho que umas 15 são dos nossos treinamentos, que eu fiz questão aí de deixar marcado aí na pele. Para mim... Não tem preço tudo isso, é um prazer conversar com as pessoas sobre o treinamento, acolher, esclarecer as dúvidas, então contem muito comigo, com a nossa equipe lá do treinamento, estamos aptos aí para atender todos vocês e precisando, eu às vezes eu brinco que até com sinal de fumaça a gente conversa, seja por mensagem, WhatsApp, e-mail, ligação, reunião pelo Zoom, o importante é vocês terem todas as informações aí, entender toda a nossa dinâmica do treinamento e vai ser um prazer você passar o final de semana lá com a gente. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Obrigado, Sara. Obrigado pela surpresa, por me dar essa oportunidade de falar. Você que fala tudo que eu falo, você fala o dia inteiro com as pessoas no telefone. Agora deixa você falar um pouquinho. Nada como mestre falar um pouquinho aí pra vocês. Muito bem. Então vocês ouviram falar um pouquinho do Signa 1, você no comando. Não confunda nossos treinamentos com... eu já fiz algo parecido, esses treinamentos com 500 pessoas, com 1000 pessoas na plateia. No seu treinamento você vai estar lá com 50 pessoas mais ou menos e nós vamos ter 10 pessoas da nossa equipe trabalhando. É quase que uma pessoa para cada 5 treinandos. Você vai ser cuidado. Nós vamos saber o seu nome, a sua história. Nós não trabalhamos com volume de pessoas, nós trabalhamos com nomes e famílias. Não falei, mas nós temos aí o Signa 2, nós temos o Caminho, que acontece lá na Espanha, nós temos um treinamento, um curso de formação na área de gestão das emoções, gestão de pessoas e resultados, um treinamento de mais de 360 horas, reconhecido como uma pós-graduação também, é reconhecido como Lato Sensu. E hoje lá, batendo um papo, eu não sei se você sabe disso, a Isa estava fazendo lá uma nova tabelinha lá dos treinamentos, e a gente somou, deram 813 horas de treinamento. Então nós temos 813 horas de treinamento na área de desenvolvimento, autogestão, autoconhecimento, aumento de performance, tudo que tem a ver com o que a gente chama de comportamental, que são as famosas soft skills, que agora já mudou o nome, sabia? Já mudou? Qual que é o nome agora? Chama People Skills. É bom saber. Então, muito bem. Muito obrigado a todos vocês. Esse episódio, se você estiver ouvindo aí no Spotify, nós temos ele também no meu canal do YouTube, Fernando Trevisan. Veja nas descrições aí, tem o meu canal do YouTube. Se você está vendo no YouTube e gosta de ouvir no Spotify também, você pode ouvir lá no Spotify. Recomende, indique e passe para frente. Fique em paz aí, você e sua família. Beijo no coração e até o próximo.